Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso GEPA, os Pescadores de Amor, a nossa live pelo Facebook e aqui presencial na nossa casa, onde vamos todos acalmando os nossos corações, interiorizando as nossas almas, fazendo valer toda a amplitude, toda a vontade do bem, todo o querer, animando as nossas forças e fazendo de nós um universo infinito de bondade, de alegria e de paz. Senhor da luz e da vida, anima os nossos caminhos e permita-nos assim, mais uma vez, transcender a harmonia necessária ao nosso caminhar. Que as alegrias sejam eternas em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos estar aqui conversando sobre a reencarnação e o karma. A ideia do karma que ainda gera tantos conflitos, onde ainda gera tantas dificuldades de compreensão, até por não ser uma palavra de origem espírita, tá? Uma palavra hindu, que nós vamos ouvir falar no hinduísmo, tá? Mas já já a gente fala sobre isso. Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado como prova de amor de Deus para com seus filhos. Só através da reencarnação se prova a justiça, pois é a explicação racional por todas as desigualdades sociais e todas as diversidades daquilo que ocorre no mundo. Legal, além disso, um alívio às nossas almas, que vai nos trazer principalmente a tranquilidade de entender definitivamente essa ideia de morte como algo ruim, como algo que é o fim. Quantos campos doutrinários tivemos que passar para poder entender de uma vez por todas que a morte não existe. Assim como o contrário da reencarnação, que é o voltar à vida no corpo de carne, a desencarnação, o fim da trajetória no corpo de carne, dando início a uma nova etapa, porém no mundo espiritual. E, por justiça, como diz aqui o autor, nós vamos entender a necessidade que cada um de nós temos de passar por todas as situações que são necessárias à nossa evolução. Como é muito comum a gente entender o mundo provacional que a gente vive, né, as nossas próprias provas, as nossas próprias expiações, nós vamos entender também que faz parte da nossa encarnação as escolhas que nós temos como prova de serem passadas. Ou seja, em algum momento nós, lá na filinha, na hora da encarnação, pedimos para ter essas provas que nós temos. Essa hora o povo fica meio desanimado, fala, poxa, não é possível que eu escolhi isso, não é possível que eu escolhi essa situação, não é possível que eu escolhi ter essa dor, esse sofrimento. E sim, escolhemos sim, passa pelo crivo da nossa razão, por conta de nós já termos a necessidade de, desde o início, também como prova, estimular o nosso livre-arbítrio, que é o ato mais consciente do ser. É no livre-arbítrio que nós vamos encontrar todas as respostas para entendermos por que tivemos vidas tão adversas, por que tivemos tantos processos a serem passados, por que tivemos tantas existências tristes, tantas provas em meio a campos de batalhas, em meio a guerras religiosas, em meio a sofrimento e sofrimidão. Tudo isso passa pelas nossas escolhas. E é justamente isso que o Espiritismo entende a palavra karma. Karma, no sânscrito, no hindu, significa efeito. E no Espiritismo, a ideia de karma é justamente o efeito sobre as causas daquilo que nós escolhemos um dia passar, seja pela nossa vontade consciencial, seja pela nossa vontade inconsciencial. Ou seja, não necessariamente queremos, mas por aquilo que nós temos dentro de nós, fazemos exterioramos, tá?
E aí a gente começa a entender justamente essa questão das nossas provas. E é inevitável, com tudo aquilo que nós um dia geramos, nós passarmos desapercebidos pela lei do nosso eu interior. A justiça de Deus, mas não a justiça implacável, temível, daquele Deus punitivo, daquele Deus carrasco, que muitas das vezes vai nos trazer. O microfone aqui parou, tá, gente? Tivemos algum probleminha aqui, deixa eu ver se volta. Alô? Voltou. Aquele Deus temível, aquele Deus carrasco, aquele Deus que muitas das vezes... Vamos sem o microfone, tá? Ele sempre dá problema comigo. Aquele Deus que muitas das vezes nós olhamos em outros campos doutrinários que nós tivemos e nos fez muitas das vezes perceber a ideia da vida como uma ideia ruim, a ideia do sofrimento e da dor como uma ideia punitiva, e não é punição perante a grandeza de Deus, é uma punição perante os nossos próprios atos, perante aquilo que nós um dia inevitavelmente aplicamos de acordo com as deficiências morais que nós tivemos. Da mesma forma, os nossos laços de família, que também é uma escolha nossa pela reencarnação, e muitas das vezes dentro do ambiente familiar, um lar conturbado, ou então se não é dentro da estrutura física do lar, mas nas adjacências daqueles que estão em conexão conosco. E que são esses? Espíritos que de alguma forma estão de acordo com as nossas vivências no passado, por erros que nós cometemos juntos com eles, ou através deles, ou até mesmo para com eles. E aí trazemos todos esses seres para estar conosco, para que nós consigamos o quê? Se redimir e aplicar um novo processo para que as nossas vidas comecem a criar um grau de instrução maior, um grau de instrução melhor, fazendo com que cada vez mais consciente, ou seja, menos inconsciente, cada vez mais utilizando o recurso que nós vamos precisando, por aplicar a sabedoria de Deus, por aplicar a grandeza de Deus em nossas vidas, vamos ofertando a nós mesmos canais mais expressivos perante essa consciência. E quanto mais conscientes, mais capazes de entender aquilo que nós temos como posição, como seres da criação, como seres nesse mundo que viemos por um Criador para co-criar. Olha que legal! Somos o universo da criação, fomos criados por Deus. E como criação que fomos, criados que fomos, também somos co-criadores. Por quê? Na imensidão desse processo da reencarnação, quantas coisas devemos criar? Quantas coisas devemos ter ali atitude para poder gerar um ponto, um direcionamento e continuar levando, como falamos aqui da própria família, falamos das nossas escolhas profissionais, a ideia de criar um mecanismo que nos favoreça em meio a essa caminhada, fazendo com que cada vez mais entendemos e apliquemos essa relação perante a luz maior, perante ao amor. Então, como obra divina que somos, continuemos obrando e levando esse rastro de bondade, levando esse rastro de crescimento, fazendo com que cada vez mais tenhamos o sucesso necessário a essa empreitada. E isso vai explicar o porquê nós vamos entender dentro do Espiritismo o porquê do esquecimento do passado. Porque se nós não esquecêssemos, se nós tivéssemos lembranças, teríamos uma dificuldade muito grande diante das nossas provas reencarnacionistas nesse momento da nossa vida. Se nós descobríssemos como juiz inquisidor, ali, levando o irmão a sofrimento por unicamente ter um pensamento diferente do meu, por unicamente ter uma vivência diferente da minha, traz isso para o horizonte do presente, onde vivemos uma guerra, muitas das vezes, marcadas pelo nível mental, por muitas das vezes
nós estarmos descobrindo as nossas consciências e vamos gerando o quê? Automatismos e autonomia, fazendo com que você tenha a sua forma de pensar, você. E quantas das vezes nós devemos o quê? Diminuir um pouco para ouvir o que o outro tem para falar. Por quê? Vamos descobrir que nesse eu consciente que desperta, por mais que eu entenda e por mais que eu compreenda, tem uma relação de eu entender que o outro também sabe de outra parte que eu não saiba. E aí eu conecto. Olha só, eu me descobrindo um juiz inquisidor, ali com minha toga, e naquele momento eu sinto as energias, as vibrações daquele movimento, de quando ali no púlpito eu julgava, eu condenava, e automaticamente as energias desse movimento, ali me vem a lembrança. Se eu estou em contato com pessoas o qual eu julguei naquele momento, a troca de energias, e essas energias não são energias fáceis, vocês devem imaginar. Então vocês imaginam se nós tivéssemos o tempo todo acesso às lembranças de maneira real, fidedigna daquilo que nós somos. Então o esquecimento ele entra como o quê? Uma grande bênção de Deus em nossas vidas. É muito comum nos cursos ouvir as pessoas falarem para mim: ah, Rodrigo, mas se eu lembrasse seria mais fácil, porque eu iria escolher um caminho diferente. E o seu livre-arbítrio que eu acabei de falar? Você não é um livre-arbítrio escolhendo um caminho diferente porque você lembrou. Não, você teve um aporte te conduzindo àquilo que você acha que deve fazer nesse momento. Mas houve uma condução, uma forcinha do além. Deus, que é soberanamente justo e bom, nos permite essa condição para que nós, através das leis conscienciais, despertamos. Estava na palestra aqui na quinta passada e eu falei, tivemos que ter muitas vidas de dor e sofrimento para entendermos que o amor vale a pena. Ah não, como é isso, Rodrigo? É simples, de tanto sofrer, de tanto ter dor, de tanto gerar dor, eu cansei. E de tanto sentir o amor, de tanto sentir o amar, e de tanto sentir ser amado, eu descobri que esse é muito melhor. Faz sentido? Logo, atesto e personifico a minha estrutura, fazendo com que, nesse câmbio, nesse movimento, eu estimule a continuidade. Então, meu livre-arbítrio, ele é preponderante para que haja desenvolvimento. Como diz Emmanuel, entendendo que a prova é uma luta que ensina um trabalho de edificação estrutural, ou seja, é uma luta para entender que diante dos desafios das nossas dificuldades, ali também há um campo doutrinário de edificação. Ali vamos aprender a crescer. Por isso é prova. E o que é expiação? Pena imposta ao que se fez. Ou seja, quando eu começo a ver o outro fazer coisas erradas, oriundas de um universo moral que não está de acordo com a sua vivência moral. A gente vê isso hoje muito na política, por exemplo. Quando você fala assim, eu não acredito que esse ser está fazendo isso. Como é que pode essa pessoa pensar dessa maneira? Quando eu estou no meio social, eu vejo tal fala ou tal atitude, e você fala, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Eu começo a entender que o quê? Por mais que eu aprendi de alguma maneira essa lição e não preciso provar a mim mesmo, eu espiar, para que eu não esqueça daquilo que um dia já fez parte da minha alçada como ser. Até eu não necessitar mais estar no meio dessas pessoas, no meio desses campos de provas, passando por essas situações, muitas das vezes desconfortáveis. Sueli, você queria perguntar? Você iria falar? Não, só queria acrescentar que o fato de você querer acentuar o
pudéssemos ver, levantar no nosso passado, nos partes dos erros, né, não iria mudar, iria acentuar por demais a nossa culpabilidade. Daí nós não iríamos fazer mais nada espontaneamente. Partindo do princípio que a culpa, no campo da obsessão, que a gente ouve tanto falar obsessão e desobsessão, a culpa é uma das maiores fendas que nós geramos para o processo obsessivo. Olha só, imagina eu descobrir agora, assim, nu e cru, que eu fiz mal para você. É lógico, quando Kardec questiona os espíritos, né, perguntando como se faz para saber aquilo que eu fui ou o ser foi em uma outra encarnação. Olhe para o presente e vejas a vida sua como ela é. Então você vai perceber que no campo de provas, no campo das suas expiações, a base, a conduta da sua reencarnação te faz analisar pela lei de causa e efeito, que é o que estamos falando aqui, aquilo que você foi. Então você tem uma noção. Você tem uma noção do que é. Você começa a perceber, opa, faz palestra, estava falando com a minha esposa que está aqui, fiz palestra semana passada, fiz palestra agora, vou fazer palestra na semana que vem. Por que eu tenho tanto que falar? Para eu lembrar. A boca está perto da onde? Do ouvido. Para eu lembrar de atitudes que eu devo ter, de atitudes que eu devo buscar e de estruturas que eu devo continuar, assim como de eliminações que eu devo gerar para que eu continue crescendo e evoluindo. Mas será que eu fui um grande orador no passado, em plena Revolução Francesa, século das luzes, parente de Jean-Jacques Rousseau? E aí já é exagero seu. Porque por mais que você goste de fazer palestras ou colocar-se numa oratória, isso é base do seu gostar e talvez faculdades adquiridas no passado. Com quem você esteve ou quem você foi, desnecessário. E se você descobrisse que foi um grande poeta da língua portuguesa, um grande discípulo de Camilo Castelo Branco? Meu Deus, pronto. Inflou o ego. A lembrança do passado me fez inflar um ego que eu já tive no passado. E aí logo começa o quê? A desviar das condutas que estão nesse momento se desenhando de maneira positiva, empática, saudável, porque eu vou vivenciar o quê? Um campo de egoísmo, porque eu vou estar preso naquilo que um dia, muito provável, me levou a um derradeiro, a uma queda. Queda de cair? Não, queda moral. Por isso que muitas das vezes o espírita, entrando agora na questão do karma, por isso que muitas das vezes o espírita, esse é meu karma, essa é a minha dificuldade, aquele ser é meu karma, aquela ser é meu karma, né? Aquele vizinho, o que é karma? Acabei de falar, é um efeito. E se nós começarmos a entender as relações, nós vamos entender que não existe essa questão kármica como nós relatamos, herança do hinduísmo dos nossos irmãos, do sânscrito, tá? Vamos ter a única ideia de que diante de tudo aquilo que eu propaguei, a vida está me dando a oportunidade de me redimir. E se eu colocar e ficar preso à ideia de que todo esse sofrimento é porque eu fui escolhido para sofrer, porque o meu karma é o X, o Y e o Z, pronto, acabou, tenho que passar por isso, eu vou esquecer e eu vou entrar nessa ideia também equivocada de destino. O que é o destino para a maioria das correntes filosóficas? É um lugar onde você, depois de tanto ascender, crescer, evoluir e melhorar, atingiu, como uma ideia de ápice. O que é o destino para o espírita? O destino não é um lugar, o destino é um caminho. Olha a diferença. O destino é a evolução do ser. O destino é a transformação íntima e moral. Mas eu tenho que ir até lugar para conseguir isso. Quando chegar lá em determinado lugar, lá no Tibete,
Eu vou subir no alto da montanha e lá eu vou ficar por mais 8 meses a um ano em meditação, que ali eu vou ter a minha ascensão. Já não é espiritismo, é outro campo doutrinário. Mas eu posso ir para o Tibete. Enquanto ir partindo do princípio que é um caminho, não um lugar, eu aproveito o caminho que está à minha volta para aprender, para se melhorar, para ver as paisagens, para vivenciar as culturas. E talvez quando eu chegue lá, eu aprendi muitas coisas que são necessárias à minha necessidade de qualificação estrutural e espiritual. Então, eu vou tirar, e eu não vou ficar preso a essa crença que durante muito tempo arraiga em nosso consciente humano impressões negativas. Ah, meu karma é sofrer, ter dor. Meu karma é ser traído, ser traída. Não consigo arrumar ninguém. Quando está indo tudo bem. Tanto que hoje em dia eu já nem me envolvo. Não quero me apaixonar mais. Será que isso é o karma? Ou será que você teve passagens o qual a vida hoje te faz você valorizar especialmente você, para você entender o amor verdadeiro? Porque só vou conseguir doar amor a você se eu tiver auto-amor. E esse auto-amor que vai gerar o amor, ele vai ser um amor menos egoísta, um amor mais compreensivo, um amor o qual tem qualidades, principalmente de emoções. E aí olha que legal, o meu magnetismo, a minha energia começa a mudar, começa a modificar. E é a minha energia que atrai. É a minha energia que atrai. Você começa a mudar esse cenário do seu padrão energético por questão de você aceitar que essa realidade, muito possível, já existiu na sua vida. Lá atrás, 2, 3 vidas atrás, 10 vidas atrás. Legal, está tudo bem. Estou nessa vida. Estou nessa vida e a partir de agora eu vou plantar o bem que eu quero ser, o bem que eu quero colher, o bem que eu quero gerar. Agora, se eu ficar vendo como uma eterna construção do meu passado, eu nunca vou proliferar a minha sementeira do presente e sequer vou chegar no futuro, o qual é o sentido, o qual eu busco viver uma vida melhor. Então eu começo a mudar, desculpa, eu começo a mudar esse padrão das minhas energias por entender a minha relação comigo mesmo. Essa relação comigo mesmo vai formar uma relação com todos os ambientes no qual eu vivo. E aí cai, como diz, essa ideia arraigada, milênios, essa impressão do mal, o mal sempre acontecendo. Ah, meu Deus, na política, esse karma da nossa política que nunca melhora. O karma da política sempre existiu. Vamos ver lá na história do Brasil do descobrimento em 1500, e vocês vão ver o que era falcatrua. E aí você vai falar que agora, que você está encarnado nessa vida, que você veio muito melhor, mais bonito. Só que tem pessoas lá no executivo, no legislativo, no judiciário que não te representa. Representa sim. Porque eles estão trazendo o horizonte daquilo que também é marcado, o horizonte de causa e de efeito gerado em sociedade. E nós, de alguma maneira, estamos de acordo com isso. Então o que é que vai mudar isso? O nosso comportamento. De novo, a nossa energia. De novo, a nossa caminhada. Como eu gosto sempre de dizer, se eu não começar a guardar o papelzinho da bala no bolso para jogar no lixo quando eu chegar em casa, não vai ser diferente. Agora mesmo estávamos vindo aqui, o carro da frente jogou a máscara pela janela, na rua. Então, estamos vivendo uma época de proliferação virótica. Cadê a consciência? Ah, não serve para mim, está apertada, está cansado, estou de saco cheio. Legal, depois você joga fora. Enquanto eu não mudar esse cenário interno,
o externo continuará sendo representação da minha própria vivência. É muito legal que as pessoas falam muito do karma, muito dessa questão do sofrimento. Dr. Inácio Ferreira, no livro Hospital dos Médicos, eu adoro o Dr. Inácio, principalmente por ele ser meio maluco. Ele é meio, né, ele é um cara assim, despojadão para falar. Aliás, um nível de conhecimento fantástico. O grande médico psiquiatra. E agora no Hospital Esperança da Luz. Tá? Tem um hospitalzinho lá no mundo espiritual que chama-se Hospital Esperança. E ele vai contar a história, tá? Do fulano de tal que está lá com seu carro numa pista sinuosa, em alta velocidade. E só de ele estar numa pista sinuosa, ele já sabe os perigos que ali existem. Concorda comigo? Tem lá a placa, atenção, tem ali a placa, cuidado, e tem a placa ali devagar. O que ele quer? Aventurar-se. Então ele acelera. E daqui a pouco lá na frente, ele se choca com um animal que atravessou a rua, que por sinal é uma vaca. Atropela a vaca. Matou a vaca e também morreu no acidente. Pergunto para vocês, é o karma da vaca ou é a vaca do karma? Quem quer falar? Tem alguém em casa aí que quer falar? Fique à vontade. É o karma da vaca ou é a vaca do karma? O mundo vai julgar de acordo com aquilo que você deseja e prefere colocar. A culpa é minha? Como diz Homer Simpson, eu boto em quem eu quiser. Correto? O karma da vaca, coitada da vaquinha, estava passando no lugar errado, porém de alguma relação ali, talvez seria o seu momento final. O karma do jovem, inconsequente, o karma de si mesmo, da intransigência, da falta de cuidado, de fazer valer ali a sua vontade acima de qualquer outra coisa, não vendo o perigo do outro. Será que é culpa da vaca? Culpa da curva? Culpa da estrada? Até quando nós vamos ficar buscando culpados para os nossos problemas, para as nossas desestruturas, para as nossas dificuldades? Que se eu ficar julgando que é karma, que isso, porque isso, tá vendo só? Outra vez estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: estava demorando para acontecer algo, estava bom demais para ser verdade. Enquanto na mente dela isso for um aspecto, ela sempre vai se limitar à expansão da continuidade das coisas boas. E é uma visão intensamente material. Por quê? Enquanto está bom, está tudo bem? E quando está mal, está tudo péssimo? Não. Se fosse assim, o conceito de dualidade, o conceito da criação, ele teria equivalências equivocadas. Agora, partindo do mal como ausência do bem, e partindo por conta das nossas relações ineficazes, deficientes e também ineficientes, muitas das vezes passar por aquele problema, passar por aquela dificuldade é inerente à necessidade daquilo que eu ainda estagio, daquilo com a minha mente ainda está estacionada. O Espiritismo ele vai trazer esse sacode à humanidade. Ele vai trazer esse movimento, o qual no momento de contemplação luminosa filosófica em meio à Revolução Francesa, acende aquela humanidade, acende aquelas pessoas a vontade de entender e compreender as coisas. Cai-se todo o manifesto e todo o movimento arraigado pelos preceitos da igreja, que era de alguma maneira difundidos de uma única forma, e por conta disso abre-se um campo enorme abre-se um campo enorme de ateus, de nihilistas. Por quê? Estavam cansados daquela postura determinante, que tem que ser dessa forma, que você tem que pagar impostos para ser
visto por Deus, de que você tem que dar seu dízimo, você tem que dar isso para ser isso. E de repente a pessoa fala, pô, se esse é o Deus que eu acredito, se esse é o Deus que existe, não quero Deus, não aceito Deus, Deus não existe. Correntes espiritualistas vão formando conceitos o qual vai trazer esta oportunidade das pessoas se revelarem através da luz do conhecimento. Luz do conhecimento é o que vai denominar o século das luzes, né? Que é o século XIX. Automaticamente gerando o quê? Possibilidades de fazer com que naquele momento as pessoas transcendessem e buscassem autoconhecimento, buscassem transformação. Tanto que vocês vão ouvir falar, se vocês buscarem na história, Pierre Janet, um grande estudioso, filósofo da época de Jean-Jacques Rousseau, ele vai constituir o espiritualismo racional, que é o quê? Ele vai trazer, começar a movimentar aquilo que Kardec já estava falando, e vai trazer que existe algo além da matéria, e que o racional está relevante àquilo que nós geramos como ser. E o espiritualismo racional vai ser importantíssimo para que o espiritismo nosso, Allan Kardec, com a estrutura física, moral e principalmente intelectual, conseguisse introduzir os mecanismos daquilo que o espiritismo precisava incutir à sociedade. Tudo isso para dizer o quê? Começamos a transcender e começamos a entender que a nossa relação, quando abrimos a consciência, pede-se novos preceitos. Não adianta você pensar anacronicamente. Anacrônica é você, com a ideia que você tem hoje, querer pensar o passado. Ou o contrário, naquele passado você pensar como existia 200 anos atrás. Não adianta eu pensar que, poxa vida, aliás, questão muito comum dentro do Espiritismo, por que uma doutrina tão grandiosa como a do Espiritismo não chega antes da Inquisição? Sempre gosto de falar isso, porque a humanidade não estava desperta, porque a humanidade ela não estava em condições de elaborar os sentidos da humanidade, dos reencarnantes daquela época, século XI, século XII, 1010, 1030, depois de Cristo. Uma humanidade que não estava desperta para uma consciência, uma relação inclusive de amor, de compaixão. Pelo contrário, estavam muito mais espertos aquilo que a sociedade vigente da época estava preconizando, estava gerando, fazendo com que você fizesse parte desses corpos doutrinários por essência. Esse era o seu ser, esse era o teu ser. Então não adianta você falar, poxa, não chegou aquele tempo, passaríamos por momentos melhores, estaríamos mais adiantados. Tecnicamente, segundo André Luiz, estamos sim atrasados, cerca de 30 anos cronologicamente atrasados. Nós demoramos, André Luiz quer dizer isso, demoramos cerca de 30 anos na encarnação para evoluir. Quando nós evoluímos, nós já estávamos atrasados cerca de 30 anos. É lógico, ele vai falar isso por volta de 1950. Temos hoje pessoas, vocês não estavam aqui, mas meu filho estava dando a palestra inicial, né, Heitor? Seres, afirmo, né? Espíritos que já vêm com uma nova proposta laboral e diferente dos reencarnacionistas de 1950, 1960, 70, 80, 90. Para você, você falando das escolhas, das próprias coisas, Certo? Toda vez que eu fico pensando nisso, eu não consigo entender a interpretação. As pessoas que devem entrar na primeira leitura, eles fizeram essa escolha? Excelente pergunta. Eu vou reproduzir que talvez vocês aí de casa não ouviram. Perguntaram essa dificuldade que tem diante da escolha das provas, né, que nós escolhemos. E aí ele perguntou: e a pessoa que vem para o crime? A pessoa que vem e começa a cometer crimes
um monte de coisas oriundas ao mal? É essa a pergunta, certo? É escolha dele? Não é escolha dele. A escolha dele é o bem. A escolha dele é o querer evoluir. A escolha dele é buscar e fazer com que a propagação dessa vontade que ele tem nova, do novo, é igual vocês quando vão viajar para um lugar e vocês já pensam em várias coisas que vocês gostariam de fazer nesse lugar. Esse novo migrante para o mundo físico, ele vem com esse aspecto. Só que quando ele chega aqui, ele continua tendo as escolhas. E se ele é um ex-meliante da vida passada, e ele acessa essa lembrança, ele aplica através da vontade, ele continuará sendo meliante e por escolha deixa de lado aquilo que ele escolheu para viver e migrar uma evolução e ascende novamente para aquilo que já é inerente ao próprio ser. Então não é que ele escolheu o mal, não é que ele escolheu fazer o mal, ele vai ser uma estrutura do mal. Não, ele escolheu o bem, ele tem a vontade do bem e ele precisa e quer o bem. O bem é uma lei universal, tá? Só que ele tem as suas características morais. E muitas das vezes isso assente e ele deixa valer aquilo como o próprio livre-arbítrio, fazendo com que a vontade continue levando ele adiante. Se é tão mal, tão mal aqui, aí existem lá os mundos inferiores, que ele pode reencarnar no mundo inferior. Isso porque ele teria que vir aqui mesmo no nosso planeta. Porque o nosso planeta não seria nem inferior e nem superior. É inferior o nosso planeta, Cláudio. Corrigindo você, o nosso planeta ele tem uma categoria de inferior. Existe mais inferiores que o nosso. Existe, mas a questão da inferioridade daquilo que ele vive, tá, daquilo que é, ainda tem característica com esse planeta nosso. Talvez daqui a pouco, daqui a anos, quando atingirmos um grau de regeneração maior, a evolução nesse sentido será muito mais ampla. E aí a qualidade energética muda também. E aí esse ser já não consegue mais estagiar nesse planeta. Ele vai para o planeta de acordo com essa evolução dele. Ele pode ser muito inteligente, intelectual. Isso. Exato. Mas ele entra na escolha. E como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, Deus vai usar destes seres como instrumento de sofrimento para aqueles que buscam uma vida de dor. Então até do mal se tira o bem. Até do mal se tira o bem. Porque o que são essas desestruturas desses irmãos que ainda praticam atos criminosos, são meliantes, tá? Eles são seres que vão de alguma maneira se conectar com pessoas que pensam como eles e pela lei dos afins também vão se conectar. Haviam meliantes em 1400? Havia. Nós nos conectávamos com eles também. A ideia é nós abrirmos esse horizonte para nós não ficarmos presos que o bem perdeu sua característica porque o mal tomou forma. E não, o bem e o mal eles estão ali de acordo. Só que o mal ele serve como instrumento perante a grandeza de Deus para que esse instrumento seja utilizado para aqueles que ainda precisam, como falamos no início, provar ou expiar determinado problema. Como nós, por exemplo, quando vemos, eu não assisto TV, muito menos jornal. O pouco que eu assisto são esportes, tá? Tem pessoas que assistem TV. Eu trabalho com atendimento às pessoas. É muito comum um paciente chegar em mim: nossa, você viu aquela notícia daquela pessoa, daquele estupro? Tá? A expiação dessa pessoa que traz essa notícia é ver algo que ela não queria ver. A prova do estuprado é passar por aquilo que ele passou um dia gerando isso a alguém. E o estuprador, um instrumento do crime marcado à sua própria vontade. Ele poderia modificar esse cenário a qualquer momento? Ele podia falar: não vou fazer isso. Poderia? Poderia. Ele quis? Não. É o livre-arbítrio dele. Cadê Deus? Deus
tem nada a ver com isso. A escolha do homem, a escolha do ser. Definitivamente a responsabilidade é nossa. Definitivamente, causa e efeito. Planto, eu colho. E automaticamente, nesse recurso eu vou entendendo cada passo dessa evolução. E todos esses instrumentos ruins, peço até desculpas trazer algo tão assim, né? Por exemplo, o estupro, como eu falei, mas só para vocês entenderem essa relação. Tudo faz parte desse universo nosso. E tem uma relação, o qual passa pelo crivo da vontade de Deus. Vai lá, meu amigo. Mesmo assim, ele está evoluindo, praticando mal. Isso. Não, para trás não vai. É terrível. É terrível que muitos vão questionar isso. Está evoluindo. Exato. Porque talvez numa outra vida ele fazia isso como uma naturalidade. Talvez ele fazia isso como uma naturalidade. Ele saía aqui, matava um ali na esquina, praticava um estupro no outro, incendiava a casa do outro. Quase que assim, até chegar em Itaquera, imagine quantas coisas que ele teria feito até chegar ali embaixo no centro de Itaquera. Hoje ele já faz e ele já para refletir. Vai chegar uma hora que isso não vai mais fazer parte dele. Pela mesma fala que eu falei no início da nossa conversa de hoje. Não volta para trás. Não volta, não retrograda. Vai chegar uma hora de tanto você pegar e falar, meu, eu estou cansado disso. Eu quero viver esse bem. Só que aí ele acende para o bem, começa a lei de causa e efeito. Olha que legal, implacável. Ele vai passar por todas essas adversidades que ele gerou, seja lá quem for. E ele sabe, né? Ele sabe, Ele tem consciência. ele tem consciência espiritual disso. Ele pode esquecer, como a pergunta lá do José. Ele pode esquecer, ele pode vir para a reencarnação, não, vou fazer direitinho, vou fazer legal. É a mesma coisa, eu trabalho muito com comportamento. E é muito comum eu ver a pessoa que quer se livrar de determinado vício. Um vício como, por exemplo, do alcoolismo. É um vício terrível. E aí ele chega, não, eu parei, eu estou tranquilo, eu quero viver melhor, eu agora estou curtindo melhor meus filhos, minha esposa, né? Estou vendo até outras relações. E de repente ele vai em determinado evento, ou determinada organização social, e ali estão todos aqueles que praticavam essa vontade com ele. E ele está ali, é como se fossem projeções que vêm contra ele, indo contra essa nova vontade dele, e indo a favor da vontade velha dele, do tipo, vem fazer aquilo que você mais gosta. Vem aquele amigo desavisado e oferece a bebida. Vem aquela pessoa mais desavisada e diz, poxa, você não é mais o mesmo. Pô, que isso? Não, pode parar. Quando não cita palavras de baixo escalão para definir como um adjetivo. Não é assim que funciona? E o que vale nessa hora? Postura. Postura. Se você não tiver essa postura ali e se assegurar, você vai cometer o seu próprio crime. Vai fazer de novo aquilo que você sempre fez. É errado? Não. Vai te fazer mal? Sim. Precisava disso? Não. O que valeu então? Falta de fé? Podemos falar da falta de fé, da coragem, da proposta de você fazer diferente, de você olhar com um olhar mais contemplativo. Nunca ouvimos tanto falar sobre contemplação. Contemplar, o ato de observar com natureza, para que a gente possa sentir mais o todo. Porque isso aqui, é físico. O que é o todo? É Deus. É a grandeza do espaço, do infinito. É a grandeza da criação. São as tantas possibilidades que temos em dimensionar tantas outras questões que precisamos vivenciar. Por isso que não existe sofrimento sem sentido ou sem propósito. Todos eles, de alguma forma, foram plantados em nosso pretérito por nós mesmos. Pretérito, não necessariamente vida passada, vida presente.
Então o que é a dor? O que é esse sofrimento? O que é esse karma? Aquilo que você plantou. Então eu vou chegar em casa, eu vou arrancar isso do vaso, eu vou plantar lá um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser cultivado. Legal, não engane a você mesmo. Comece pela ética. Comece pela postura. Kardec, o grande professor, Amélie Baudet, a grande professora e parceira de Kardec, é imprescindível no crescimento, na proposta de transformação ética e moral. Porque se eles não eximem uma qualidade ética e moral, eles não conseguem codificar o Pentateuco. Eles não conseguem trazer uma revista espírita. Eles não conseguem trazer todos os outros postulados que vão se formar através dos continuadores, como Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozano, e os mais contemporâneos a nós que ouvimos falar até hoje. Então é a vontade. É a vontade de nós, através da aceitação, da resignação, fazer uma nova reprodução do nosso próprio ser. E formar nas novas indagações que vêm uma proposta de cultivo cada vez mais melhorado. Porque se eu continuar na reclamação dos karmas, dos processos difíceis, das dores, das doenças. Falei na palestra de quinta-feira sobre Peixotinho. Peixotinho, o grande médium de materialização luminosa. No ato final da sua vida, ele que desencarna inclusive com uma idade bastante baixa, desencarna com menos de 70 anos. Ele vai, nos seus últimos momentos, estar atendendo as pessoas deitado numa cama dentro da sua própria casa. Que ele abre a sua casa como um espaço solidário para acolher os irmãos necessitados. Depois de um processo na coluna vertebral, ele começa o quê? Atender deitado. Já que eu não posso ficar sentado em pé, eu vou deitar. Eu estarei aqui. Qual que é o intuito? Qual que é a questão? A objetividade. E aonde está esse atributo? Na nossa consciência. As leis de Deus estão marcadas aonde? Na nossa consciência. Ele sabia que ele tinha que ali servir, ali ir ajudar, ali fazer, ali propagar. Ele era um grande nome da caridade. Era alguém que tinha que trazer ali essa base para as pessoas verem que o esforço é necessário. Gente, o esforço é necessário. Se queremos transitar para esse mundo tão sonhado da regeneração, esse mundo melhor, esse mundo onde o bem sobrepõe o mal, e não o contrário, onde o mal sobrepõe o bem, nós temos que ter uma vontade mais firme, relevante, e construir esse preceito, esse canal, para que a nossa encarnação seja uma encarnação maravilhosa, para que a gente deixe um rastro de bondade, e que a gente cresça, evolua tudo que pudermos nessa vida, sem postergações e deixar para depois, sem procrastinação de se eu tenho outra vida, outras vidas, essa aqui eu vou deixar para depois, esse perdãozinho aqui eu deixo para depois, tem mais um perdãozinho, depois o cesto vai ficar grande, e vocês não vão dar conta, que vocês vão julgar, poxa, mas não era tudo isso não, era menos. Então tá lá, se as leis de Deus estão marcadas na sua consciência, está marcado na sua consciência. Ouve ela, fale com ela e traga esse dispositivo para a sua realização de uma evolução e de uma encarnação, onde diante das provas, das expiações, daquilo que trazem como a palavra karma, possamos unicamente trafegar, lembrando que o destino não é um lugar, o destino é um caminho, o destino é uma proposta, algo a ser vivenciado através das nossas conquistas no passo a passo, cada etapa, cada viagem, cada momento, que a gente possa fazer disso algo maravilhoso. Beleza?
A gente agradece a Deus por esta oportunidade de fazer com que lembremos mais uma vez de todas as nossas reais necessidades, da elevação, o qual já adquirimos, como preceito para novas conquistas, novas elevações, para os próximos degraus que precisamos alçar. Obrigado, Deus, por fazer de nós instrumentos de vossa paz e instrumentos de nossa própria luta, e nos dê forças para olhar para dentro e amar, 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 para cultivar esta energia tão confortadora, tão revigorante, tão transformadora para os dias da manhã, a cada etapa. Obrigado, Senhor, que a luz se faça, que os nossos benfeitores amigos possam ir ao encontro de todas as necessidades daqueles que sofrem. Diante desse movimento pandêmico em nosso planeta, que possa cada vez mais as leis conscienciais corrigir os processos orgânicos, gerando esta força imunológica, tanto no corpo quanto na moral. E luz a todos os que estão aí em casa, nos acompanhando, aos seus lares, sintam-se abraçados, acolhidos. Luz a nós aqui, aos nossos trabalhos, a continuidade. Obrigado, Senhor, que a paz siga conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.